Fala galera, beleza? Tranquilo? Estamos aqui resolvendo o vestibular da UEPG, vestibular de inverno, 2019. Fico muito grato aos alunos aí que adquiriram o curso de revisão, vestibular de inverno, e com certeza não se arrependeram nessa prova aí, porque teve bastante coisa que a gente comentou aqui, inclusive coisas iguais, para poder resolver essa prova, beleza? Vamos começar com a questão de número 21, tá? Coloquei ela aí na tela pra gente. Ela fala assim, ó. Um bloco de massa de 100 gramas encontra-se inicialmente em repouso sobre um plano inclinado de 30 graus em relação à horizontal. Ele é solto a partir de uma altura de 1 metro em relação ao solo e movimenta-se ao longo do plano, desprezando forças de atrito, assinale o que for correto. Então, na 01, ele comentou assim, a força normal que o plano inclinado exerce sobre o bloco é de 0,5 newton. Então, rapaziada, como a gente viu na aula, eu fiz um pequeno desenho aqui do que seria, para que você tenha que fazer também, que você tinha que ter feito, que seria essa situação aqui, ó. Uma caixa no alto de um plano inclinado, de 1 metro de altura, A primeira coisa que a gente falou na aula, sim, desenhamos as forças. As forças estão em azul, Força peso e força normal estão anotadas aqui. Relembrando que essa força normal e o peso, eles não são ação e reação, Porque eles atuam no mesmo corpo, então ação e reação não pode ser no mesmo corpo, tem que ser corpo diferente. Beleza. Segundo momento importante, a gente sabe que o bloco vai descer a rampa. Então, o eixo do movimento é esse aqui, é como se fosse o nosso eixo X aqui, E o eixo Y seria o eixo perpendicular. Então, a gente pode dizer que a força peso, ela não está nem na direção do movimento, nem na direção perpendicular do movimento. Então, por esse motivo, a gente tinha que decompor o peso. Beleza? Abrimos aqui em Px, que é uma componente paralela ao plano inclinado, e o Py, que é uma componente perpendicular ao plano inclinado, beleza? Aí na 01 ele pergunta quanto que vale a força normal, Então a gente fez aqui, ó. A força normal, ela vai valer o valor de Py, São iguais em módulo. A força normal igual ao valor de Py, iguais em módulo. E o Py seria a componente do peso, Que é o peso vezes o cosseno do ângulo entre o plano inclinado e a horizontalzinha. Sempre relembrando, para provas futuras aí, que esse ângulo aqui formado entre o plano inclinado e o plano horizontal, esse ângulo aqui está sempre posicionado entre Py e P, beleza? Então, por esse motivo, o Py é peso vezes o cosseno. Aí, trocamos a massa, que são 100 gramas, convertemos para o sistema internacional, 0,1, vezes o valor de gravidade, que é 10, aceleração de gravidade. Então chegamos aí que a força normal vale raiz de 3 sobre 2. E ele falou que é 0,5, então esse item não tá bom, beleza? O outro item coloca para nós aí, a aceleração do bloco durante o seu movimento ao longo do plano inclinado é 5 metros por segundo ao quadrado. Tem um trechinho da aula que eu vou soltar agora que eu mostro exatamente como o cara tem que fazer em qualquer questão de plano, em qualquer questão de plano inclinado, ou bloco, qualquer tipo de sistema de bloquinhos, certo? Solta pra gente e bora lá. Depois que desenhar cada força, qual é a ideia? Verificar o sentido do movimento. Quando você verificar o sentido do movimento, você já vai poder aplicar a força resultante, lembra? Massa vezes aceleração. O que eu vou ter que verificar? Como montar a força resultante? O que a gente faz? Pega as forças que ajudam no movimento, lembra? Menos as forças que atrapalham no movimento. Isso é igual a massa vezes aceleração. Certo? Então veja. Se o corpo se movimentar para a direita, forças para a direita menos forças para a esquerda igual a massa vezes aceleração. Se o corpo estiver descendo uma rampa, força que aponta para baixo da rampa menos a força que aponta para cima da rampa igual a massa vezes aceleração. Certo? Bom, como é que a gente faz, Sempre, como a gente colocou aqui na nossa aula, a força resultante, segundo a lei de Newton, é igual a massa vezes aceleração, certo? O que eu falei na aula, Sempre para montar essa força resultante, é a força que ajuda menos a força que atrapalha. Como esse bloquinho vai descer a rampa, quem ajuda no movimento é o Px. E não tem quem atrapalhe no movimento, até porque ele deixou bem claro que ele desprezou as forças de atrito. Beleza? Então ficaria ali, ó, que ajuda Px
menos 0, porque ninguém atrapalha, igual a massa vezes a aceleração. O Px é a componente do peso, que é o valor do peso vezes o seno do ângulo de 30. Beleza? Tranquilo, então ficou mg seno de 30. Simplifiquei aqui as massas, né? Quer dizer que a aceleração desse cara não depende da massa, beleza? Tranquilo. Porque o valor de aceleração de gravidade é 10 e o seno de 30 é 0,5, a aceleração desse corpinho 5 metros por segundo ao quadrado. O item tá ok. Beleza? Depois, quando um bloco encontrava-se em repouso, a força peso do bloco e a força normal exercida sobre ele eram iguais em módulo. Não, né, gente? A força normal, ela não é igual ao peso em módulo. Ela é igual ao módulo do PY, a componente do peso que é perpendicular à trajetória. Tá? Então não é igual ao peso em módulo, é igual ao valor do PY em módulo, ou o peso vezes o nosso cosseno, que vale raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então esse item nenhum não tá bom. E a última, o tempo que o bloco leva para percorrer o plano inclinado, de modo que sua altura se reduza à metade em relação ao solo. Vejam que no começo, nessa primeira situação, a nossa alturinha do plano inclinado vale 1 metro. Beleza. Depois ele quer o tempo, que é a nossa pequena caixinha, leva para descer o plano inclinado, se a altura do plano inclinado for reduzida pela metade, ou seja, 0,5. Né? Então a gente não tem mais essa cena do começo, é como se esse bloquinho estivesse aqui. Porém, a aceleração dele vai ser a mesma, né? Porque a aceleração dele, veja que não depende da altura do plano inclinado. Bom, o que nós vamos fazer? Para a gente poder descobrir o tempo que esse cara leva para poder chegar lá, das duas uma, né? Ou eu preciso ter o quanto esse cara vai andar, ou a velocidade da caixinha lá embaixo. Como ele já deu a altura e o ângulo, fica mais fácil a gente descobrir o quanto ele vai descer aqui, que é o nosso ΔS, né? O que eu fiz aqui? Fechei um triângulo retângulo, que era o que você teria que ter feito lá, né? Então ficou seno de 30, cateto oposto 0,5, dividido pela nossa hipotenusa ΔS, que é o quanto que esse cara vai andar aqui, né? Beleza? Fazendo aqui, ele vai ter que descer, percorrer 1 metro, ou sair de uma posição inicial 0 e terminar na posição final 1, alguma coisa assim, né? Beleza? Então são duas formas de fazer. Os nossos alunos aqui do raciocínio física, eles aprendem a fazer a parte de cinemática toda por integração de funções, né? A gente não usa mais aquelas fórmulas comuns, como sorvetão, Torricelli, não usa mais, mas eu vou fazer aqui dos dois modos para que vocês consigam. Na nossa aula, eu coloquei sob método tradicional, muito tranquilo, né? Para vocês ficarem seguros. Mas aqui eu fiz assim, né? Se a aceleração do cara vale 5, a velocidade desse cara vale 5t, mais uma constante, que é a velocidade de início do movimento, como ele partiu do repouso, ela vale 0. Beleza, a tela aqui, ó. Beleza? Certo? Depois, se eu integrar de novo, eu vou chegar na função de posição do cara, né? Então ficou 5t² sobre 2, mais a posição inicial, que é a nossa constante, que é 0, tendo em vista que a gente considerou que o ponto de partida dele aqui, ó, é uma posição inicial nula. Beleza? Tranquilo? E aí eu fiz, né? Que a posição final é 1, que é onde ele vai chegar, que é o quanto ele desce, né? Beleza? E aí joguei lá, ficou que o tempo é igual a raiz quadrada de 2/5, né? Só que ele foi bem sacana ali, porque ele falou assim, né? Que esse tempo é raiz de 10 dividido por 5. Só que, na verdade, o raiz de 2/5 é igual a raiz de 10 dividido por 5, tá? Então tinha que ficar atento, esse item aqui tá ok, beleza, tranquilo. Fazendo pelo método tradicional, método de ensino médio, método comum, né? A distância percorrida pelo cara foi 1 metro. Estamos usando aqui o famoso sorvetão, né? Ou a função horária das posições do movimento retilíneo uniformemente variado. Está ele aqui, 1. Né? O cara partiu do repouso, vai iniciar igual a 0, vezes o tempo, então deu 0. E vai chegar no mesmo lugar, ó, 5t² sobre 2, que é o valor do A, né? A aceleração vale 5, né? Beleza? Então descobrimos que o t, de novo, vale raiz quadrada de 2/5. Só que, mais uma vez, raiz quadrada de 2/5 é igual a raiz de 10 dividido por 5, beleza? Então esse item tá ok. Massa, essa foi a questãozinha número 21. Vamos para a próxima? Boa!